Aqui, pra gente finalizar nossa pauta de hoje, eu quero trazer um tema importante que tem vídeo no canal Historiador também, um vídeo de 26 minutos, aqui eu não vou entrar em tanto detalhe, mas eu vou mostrar pra vocês, ó, uma situação simplesmente chocante e absurda. Lembra que o Rodrigo Tacla Duran disse que as provas utilizadas pela Operação Lava Jato foram adulteradas, que as provas ali citadas, como a planilha da Odebrecht, que teria sido retirada ali do MyWeb Day, se não me engano, e o Droid do sistema da Odebrecht foi adulterado e que os materiais não foram retirados do sistema da Odebrecht. Foi a Odebrecht que recebeu o material lá da Suíça e colocou os nomes ali, por exemplo, em tudo. Colocou o nome ali das pessoas que a Odebrecht, que a Lava Jato supostamente queria que constasse nas planilhas. Tanto que o próprio Emílio Odebrecht, recentemente no livro dele, informou que ele foi coagido para falar coisas que a Lava Jato queria ouvir. Assim como o Lucas Passi também, o primeiro condenado na Operação Lava Jato, que quase ninguém cita ele e que participou inclusive de uma sessão na Câmara dos Deputados, onde o deputado Ivan Valente questiona ele. O senhor foi coagido para poder falar o que o senhor está falando? O senhor foi coagido para entregar pessoas? Porque segundo pessoas da família do Lucas Passi, ele nunca fez esquema para nenhum político. Mas esse não é o caso desse ponto daqui do vídeo agora. Porque para mim o chocante é isso aqui, ó, matéria publicada na coluna do Jamil Chad. Olha que interessante aqui, ó. Alvo de polêmicas, planilhas de propinas da Odebrecht foram apagadas do Ministério Público. O que isso quer dizer? Que o Ministério Público Federal de Curitiba, utilizando ali, do Paraná, né, utilizando um caô, pediu autorização ao juiz da 13ª Vara Federal, que na época era Luiz Antônio Bonar, o preferido pela Lava Jato para substituir o Moro, quando o Moro foi chamado para ser ministro do governo Jair Bolsonaro. Inclusive as conversas vazadas pela Operação Vaza Jato do Intercept Brasil mostram esse diálogo do Dallagnol lá. Ele permitiu que se destruísse os HDs, que constavam as provas, inclusive solicitados ali por alguns dos acusados de crimes cometidos, apontados ali pelas planilhas da Odebrecht. Traduzindo de forma bem clara, a Operação Lava Jato mandou destruir provas de processos que estão em andamento. Vocês entenderam a falcatrua que era a Operação Lava Jato? Vamos ler um trecho da matéria aqui do Jamil Chad pra gente entender um pouco mais e que vocês fiquem tão revoltados quanto eu fiquei quando eu li isso aqui, porque tudo que o Rodrigo Tacla Duran está falando é verdade. Tudo que o Rodrigo Tacla Duran falou, inclusive de que as planilhas foram adulteradas, tem se comprovado verdade. Por quê? Por qual motivo o Ministério Público destruiria provas, inclusive provas que não estão, porque eles alegam que as provas tinham sido copiadas pela Polícia Federal. Só que não foram todas as planilhas que foram copiadas, não foram todos os materiais que foram copiados, tá? Vamos ler aqui para vocês entenderem a gravidade. Justiça Federal do Paraná autorizou um pedido feito pelo Ministério Público Federal de apagar os arquivos de que dispunha contendo os dados de servidores clandestinos que guardavam as informações sobre os pagamentos de propinas por parte da Odebrecht. Sem falar, inclusive, que a Operação Lava Jato teve acesso a algumas informações de HDs e outras coisas antes da autorização judicial. Ou seja, tiveram acesso a provas antes da permissão legal para que eles tivessem contato com as provas. Isso serviria para quê? Para invalidar processos. Então você, meu amigo, que tem um parente ainda, que fica babando o Moro, babando a Lava Jato, avisa ele que todo mundo que tá sendo, como é que eles falam? Descondenado pela Lava Jato, como eles costumam falar, que tá sendo descondenado pelo STF, que tá sendo descondenado pela Justiça, tá sendo descondenado porque se descobriu as falcatruas que aconteciam na Operação Lava Jato. E desde que o Dallagnol e o Moro começaram a virar alvos de algumas denúncias, estranhamente as provas passaram a ser destruídas, testemunhas que iriam acusá-los passaram a ser descredibilizados, como é o caso do Tacla Duran, ou impedidos de depor. Isso é super interessante, né? Super interessante. Gene Soares, muito obrigado por ter se tornado membro comunista da nossa comunidade da Folha Democrata. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso grupo. Entre em contato com o Pedro Zambarda, que algumas coisas que você tem direito, ele vai passar para vocês através do contato direto com ele, tá bom? Vamos trazer aqui o resto da matéria pra gente se comunicar. Destruição, guardar informações do pagamento de propinas por parte da Odebrecht. A destruição, segundo documentos sigilosos do Ministério Público Federal obtidos pelo UOL, ocorreu entre os dias 19 e 20 de maio de 2022.
Ou seja, quando estavam ali já claramente confirmados os nomes do Dallagnol e do Moro para serem candidatos. E que o Tacla Duran lembrava que tinha coisa errada, que ele precisava ser ouvido. Quando foram iniciados os procedimentos de furos em cada um dos 7 HDs de 8 terabytes. O processo foi realizado com uma furadeira de bancada, uma broca de aço e atravessou os equipamentos. Os arquivos dos sistemas Drowsys e MyWebDay faziam parte das principais peças de acusação do Ministério Público Federal contra diversos políticos, entre eles o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, além de serem usados com base para inúmeros processos para esconder a forma como pagava suas propinas pelo mundo. Um departamento dedicado a essa função foi criado dentro da empresa e nele um sistema paralelo de informática foi estabelecido. Seu servidor ficava na Suíça, distante do alcance de uma eventual operação da Polícia Brasileira. Os dados traziam listas de propinas e doações eleitorais irregulares pagas pela empresa a diversos políticos. O acesso ao servidor fez parte do acordo de leniência do Grupo Odebrecht, homologado em 2017. Uma cópia dos sistemas que armazenavam a contabilidade paralela da Odebrecht foi disponibilizada pela empresa à Procuradoria-Geral da República. No final daquele ano, foi autorizado também a realização de uma cópia dos sistemas à Polícia Federal, a qual ficou com a superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Mas, em 2018, autorizou-se a extração de uma cópia dos sistemas idêntica à da Polícia Federal, mas agora disponibilizadas ao Ministério Público Federal. Polêmicas e acusações. Os dados, porém, passaram a ser alvos de interesse de debate, conforme revelou o UOL em 2019, e os procuradores brasileiros obtiveram informações sigilosas da contabilidade paralela da empreiteira quase um ano antes de terem acesso formal aos dados por meio de acordo de delação premiada dos executivos da construtora. Vocês entenderam o que a gente está falando aqui? Eles tiveram acesso às planilhas um ano antes, quase, ao acordo legal que permitia que eles tivessem acesso à planilha. Ou seja, eles estavam utilizando prova de forma ilegal. E como vocês devem lembrar pela própria operação spoofing, que o Moro e o Dallagnol não estão presos por isso, prova ilegal não pode ser utilizada para acusar ninguém, só para defender. Provas obtidas de forma ilegal só pode ser usada para defender alguém, porque se entende que é muito mais permissível que você tenha uma pessoa inocente solta através de provas que foram conseguidas de forma ilícita do que mandar alguém pra cadeia com essas provas. Por quê? Porque a justiça entende que é mais danoso ter um inocente preso do que ter um culpado solto. É mais danoso, se entende assim. E aí segue a matéria, tá? Entre a ampla gama de informações sigilosas obtidas pela Lava Jato ilegalmente, a joia da coroa foi o acesso ao sistema Drowsys. O acesso integral ao sistema foi uma das exigências da Lava Jato para fechar o acordo de delação com outros 78 executivos da empreiteira, incluindo Emílio e Marcelo Odebrecht. E aí o que acontece? O Tacla Duran vem alertando desde 2017 que essas planilhas foram adulteradas, porque o Ministério Público Federal deixou que essas planilhas ficassem junto com a Odebrecht por 5 meses aproximadamente, e depois foi lá e a Odebrecht entregou a eles a planilha. Eles não extraíram isso na íntegra do computador da Odebrecht, não, tá? A Odebrecht entregou isso para eles. E o Tacla Duran aponta que foram incluídos nomes ali que a Lava Jato queria que constassem, tá? Também antes da pandemia da Covid-19, a defesa de Lula foi autorizada pelo ministro Edson Fachin do STF a produzir um laudo complementar ao parecer técnico da Polícia Federal que analisou provas que continham extratos do servidor. E aí o que aconteceu? Os advogados confirmaram que os arquivos foram adulterados. Segundo os advogados de defesa, os peritos da PF afirmaram que os arquivos foram colhidos na Odebrecht e não extraídos diretamente dos servidores que estavam na Suíça. E aí olha o que diz aqui o representante da PF, tá? A Odebrecht recebeu da autoridade suíça e ela abriu isso e mexeu nisso. Durante muito tempo ficou lá. Ou seja, a Odebrecht pegou o material lá da Suíça, a justiça permitiu, o Ministério Público permitiu que eles ficassem por aproximadamente 5 meses, 6 meses, é o que o Tacla Duran e outras figuras apontam, para que se alterasse o que se queria. E aí depois a polícia foi lá e falou, e aí, tá pronto? Tá, toma. Já tudo prontinho ali com os nomes que eles queriam na lista da propina. Tanto que na época essa delação da Odebrecht foi chamada de a delação do fim do mundo.
Disse o perito da PF, Roberto Brunori Júnior, ao perito contratado pela defesa de Lula. Ainda em 2020, a defesa do presidente entregou à 13ª Vara Federal de Curitiba a sua posição, indicando que os arquivos tinham sido manipulados e que a cadeia de custódia dos arquivos da Odebrecht foi violada. Para eles, existia o risco de que os servidores localizados originalmente na Suíça tenham sido manipulados. Ainda em 2017, em depoimento à CPMI, olha só, da JBS, o advogado Rodrigo Tacla Duran também questionou os arquivos. Tacla apresentou uma perícia que mostraria que os extratos usados pelo Ministério Público foram extraídos naquele ano, ou seja, os materiais que o Ministério Público usava como prova para poder condenar ou apontar as pessoas como criminosas na Operação Lava Jato foram extraídos em 2017, só que o documento original mostrava que a extração dos servidores suíços foi em 2016, então teve adulteração. Por quê? Porque como é que o Ministério Público tem acesso a um documento e os dados do documento diz que esse documento é de 2017, sendo que o HD, os dados tinham sido lacrados pelo Suíço em 2016? Ou seja, teve a abertura desses documentos. A perícia comprova que o sistema Drauzes da Odebrecht foi manipulado e adulterado antes, durante e depois do seu bloqueio pelas autoridades suíças. Isso quer dizer que todas as informações e documentos desse sistema não se prestam para ser usados como prova para incriminar quem quer que seja, disse ele naquele momento, foi o que eu falei para vocês. Detalhe, isso não quer dizer, gente, que não tenham corruptos que a Lava Jato encontrou, tá? A discussão aqui não é sobre isso. Não é sobre dizer que a Lava Jato prendeu inocentes. Não é sobre isso. É dizer que se ultrapassou todos, simplesmente todos os limites legais, tá? Todos os limites legais do que estabelecia a lei para poder se colocar na cadeia quem a Lava Jato considerava inimigo. E para isso se utilizou ali, inclusive, a própria Odebrecht. Como o próprio Emílio Odebrecht disse que foi humilhado, que foi coagido a falar o que eles queriam ouvir, e que em muitos casos não eram delação, eram dizer o que eles queriam que fosse dito e assinasse. Porque enquanto não dissesse o nome do Lula, enquanto não dissesse o nome do PT, eles não seriam liberados. Isso é notório de conhecimento público.